Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de hoje, aula número 12. Nas duas últimas aulas, nós falamos um pouco a respeito do presente simples, demos alguns exemplos. Agora, hoje, nós vamos falar de fazer e responder perguntas. Hoje, vamos focar apenas em perguntas de sim ou não. Bastante simples esse assunto. Fique ligado aí que você vai, com certeza, aprender bastante. Pergunta simples de sim ou não. Quando se faz a pergunta simples com o verbo to be, a característica básica é que nós invertemos a posição do sujeito e do verbo para transformar uma afirmativa numa pergunta. Eu até gosto de dizer que parece, interrogativa inverte. Foque nisso para que você lembre de fazer essa inversão da posição entre o sujeito e o verbo, a pessoa e o verbo, para fazer a pergunta quando se trata do verbo to be. Veja nos exemplos que fica fácil. You are Brazilian. Você é brasileiro. Para transformar em pergunta, Are you Brazilian? Are you Brazilian? Ok? Você é brasileiro? Na outra, nós temos a terceira pessoa, ele, Bob. Bob is an actor. Bob is an actor. Bob é um ator. Quando eu quero perguntar, interrogativa, inverte. Is Bob an actor? Is Bob an actor? Bob é um ator? Agora, depois de fazer a pergunta, vamos à resposta curta, simples. Na pergunta, Are you Brazilian? Resposta, Yes, I am. Sim, eu sou. Ou, No, I'm not. Não, não sou. Note que o verbo to be, lá da pergunta, que estava no começo, voltou para a posição normal na afirmativa e na negativa, seguida apenas do not. Se você quiser mais detalhes sobre o uso do verbo to be, vou deixar aqui o link para o outro vídeo que eu tenho a respeito do assunto, tá bom? O próximo exemplo, Is Bob an actor? Is Bob an actor? Bob é um ator? Yes, he is. No, he's not. Então, neste caso, terceira pessoa, ele ou ela, acabamos de ver aí o exemplo. Bob não é ator. Ok? Perguntas simples de sim ou não, agora com do e does. Lembrando que o auxiliar, que é o verbo do ou does, aqui é o verbo auxiliar, para os pronomes I, eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas, usaremos o auxiliar do. Para os pronomes he, ele, she, ela, it, que é o pronome neutro, às vezes traduzido ele ou ela para coisas inanimadas, animais, nós usamos does, ok? Veja o exemplo. You study English. Você estuda inglês. Para fazer a pergunta, basta colocar o do antes do pronome you. Do you study English? Do you study English? Você estuda inglês? Agora perceba que para ela, she, nós temos she studies English. Ela estuda inglês. Como nós temos aí a terceira pessoa, ela, no singular, perceba que eu destaquei aqui studies com IES, para que você se lembre que aqui se trata da conjugação de outros verbos no presente simples. Deixo aqui o link então para que você assista o outro vídeo a respeito desse assunto se tiver dúvida. Mas agora, para transformar na interrogativa, Does she study English? Does she study English? Note então que quando aparece o does para ela, she study. Study não se modifica mais, porque a forma do S já apareceu aí no auxiliar does, ok? As respostas curtas para as perguntas com do ou does, veja como é bastante fácil. Do you study English? Yes, I do. Sim, estudo. No, I don't. Não, não estudo. O verbo auxiliar do da pergunta veio para a resposta. No mesmo caso, na terceira pessoa. Does she study English? Ela estuda inglês? Yes, she does. No, she doesn't. Sim, ela estuda. Não, ela não estuda. Does na pergunta, does na resposta. Aí alguém poderia dizer, mas ué, na tradução aí tem sim, estudo, não estuda. Isto é porque quando nós usamos a resposta curta, nós usamos apenas aí o verbo auxiliar e o verbo principal, estudar, está implícito na pergunta, é claro. Assim como em português, naturalmente, se alguém pergunta, você estuda inglês?
bastaria apenas dizer sim. E às vezes nem respondemos, balançamos a cabeça. Tá bom? Essa é a dica de hoje com relação às perguntas de sim ou não, tanto com o verbo to be quanto com outros verbos. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de perguntas, só que em vez de falarmos de perguntas de sim ou não, falaremos das perguntas da categoria WH, com palavras interrogativas como what, where, who, when, which, how. Próxima aula nós vamos saber mais sobre isso. Por favor, se gosta do canal, inscreva-se, ative o sininho para continuar recebendo as notificações e agradeço muito pelo acompanhamento das aulas. Até a próxima.